Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Verso 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais. Tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como um pau. Novamente leiamos capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos exaustos e não temos descanso. Verso 14. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Verso 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Vamos ainda ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, confiamos mais uma vez a Tua palavra lida às Tuas próprias mãos. Suplicamos a iluminação e a capacitação do Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra além da letra. Te pedimos que o Senhor encontre o Teu caminho entre nós nessa manhã, para nos falar tanto pessoalmente quanto coletivamente. Assim nós esperamos tudo de Ti. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar esses 2 últimos passos nesse livro e possivelmente já entremos ainda nessa manhã com algumas considerações sobre o livro de Esdras, com esse mesmo foco que temos tido desde o primeiro dia. Qual seria o caminho do Senhor proposto por Ele mesmo, nas páginas do Velho Testamento, nas páginas do Novo Testamento, para que Ele recupere a glória, a beleza, a singeleza do seu testemunho. Então temos visto até aqui esse assunto ligado ao livro de Jeremias, aí iniciamos, e também especialmente ao livro de Lamentações de Jeremias. Muito nos interessa esses lamentos de Jeremias, muito mais na hora em que nós vivemos como cristandade, digamos assim. As palavras são tão claras para refletir o estado atual do cristianismo. Por outro lado, são tão encorajadoras quando nós vemos os princípios espirituais. E sem dúvida estão aqui alguns embutidos, assim,
podemos dizer, outros tão claros. E quando reunimos texto com texto, Isaías, no seu livro de profecia, no capítulo 28, ele diz algo tão interessante sobre isso, para aqueles que realmente estudam a palavra. Ele diz assim: a palavra do Senhor vos será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Porque a palavra de Deus é auto-interpretativa. Então, quando nós estudamos esse livro de Lamentações de Jeremias à luz dos livros proféticos, especialmente à luz do Novo Testamento, então que riqueza! E quantos princípios espirituais nós temos aqui? Vários deles já temos compartilhado até então. Agora, então, voltemos para esse capítulo 4, o primeiro verso que lemos, e vamos também, como temos dito desde o primeiro dia, além de estudarmos, vamos meditar na palavra do Senhor, para que o Senhor faça aplicações na nossa hora, na nossa história, seja pessoal, seja congregacional, seja em qualquer outra esfera do trabalhar do Senhor. Veja essa primeira expressão nesse verso 1 do capítulo 4. Mais uma vez temos essa palavra importante nesse livro, o como, que expressa Jeremias, então, boquiaberto, diante da perda da glória do Senhor na casa do Senhor, no templo do Senhor. Então ele diz: como se escureceu o ouro, e como se mudou o ouro refinado. 3 vezes ele usa esse termo como aqui, expressando essa sua tristeza, espanto e dor. As 2 primeiras frases são correspondentes, muito claramente. Como se escureceu o ouro e como se mudou o ouro refinado. Meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia menciona a questão do ouro, sempre tem relação com a glória de Deus, a natureza de Deus e a vida de Deus. Sempre. Os irmãos se lembram quantos objetos no tabernáculo eram feitos de ouro ou revestidos de ouro? O candeeiro era todo de ouro, a arca da aliança era revestida de ouro. Então o ouro sempre aponta para a glória de Deus, a vida de Deus e a natureza de Deus. Agora, muito interessante é que se você estudar com cautela o livro de Êxodo, você vai ver que há especialmente ali 2 coisas de ouro que se contrapõem e que falam muito aos nossos corações. Uma delas é exatamente o candeeiro de ouro. Você se lembra como ele era feito? Diz a palavra de Deus que era 1 talento de ouro em peso. E deste talento de ouro era feito por obra de artistas capacitados pelo Espírito de Deus, segundo o texto também registra, de uma sabedoria particular, para tomarem o cinzel, o martelo e então esculpirem um candeeiro. Nós sabemos que além do candeeiro tipificar em primeiríssimo lugar Cristo mesmo, ele é a luz do mundo, ele é o candeeiro de ouro de Deus na terra. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, mas também sabemos que o candeeiro é a figura da igreja, porque grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Então, claramente, a igreja também é tipificada pelos candeeiros de ouro, como vemos no livro de Apocalipse, carta às 7 igrejas. Agora, tanto a pessoa divina humana de Cristo foi, no que concerne a sua vida e natureza humana, forjada por Deus, para que então o pleno testemunho de Deus estivesse e fosse ali expresso. Lembremos-nos da Epístola aos Hebreus, que diz que ele, Jesus, foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Ou seja, quanto mais testes o nosso Senhor Jesus passava, quanto mais sofrimentos e pressões nosso Senhor Jesus passava, mais ele obedecia. Então ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não significa que esse filho, gerado de modo tão particular pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, ele então ele era em si mesmo desobediente e precisaria no meio do caminho aprender a obediência. O sentido não é esse. Ele é santo. Ele é o santo de Deus.
Mas significa que a cada passo ele precisava fazer muitas coisas. Exemplo, conhecer qual era a vontade de Deus. Muitas vezes achamos, meus irmãos, que Jesus na verdade não era um homem. Muitas vezes pensamos assim, equivocadamente, é claro, que ele era como que um super-homem. Mas medite melhor nos evangelhos. E você vai ver que se Jesus tivesse de algum modo vivido como um super-homem, nós não teríamos Salvador nenhum. Porque ele teria que ser um digno, perfeito e pleno representante do homem. Com toda a fragilidade do homem, a vulnerabilidade do homem, a sede do homem, a fome do homem, a angústia do homem, a busca do homem por Deus, eu nada posso fazer de mim mesmo. Como poderíamos compreender essas palavras se ele é Deus em carne? Ele coloca a sua divindade, digamos assim, reverentemente falando, como que em ponto morto. Compreende? Nunca deixou de ser Deus. Deixou suas prerrogativas divinas, de receber honra, receber glória, receber louvor, porque Ele é Deus. Ele é o resplendor da glória. Mas Ele deixa as suas prerrogativas divinas, não a sua natureza divina. E então assume natureza humana. Uma natureza que Ele nunca antes possuía. Ele é Deus, Filho de Deus, Deus eterno, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Mas agora, pela ação do Espírito Santo, ele assume natureza humana. O que a Bíblia nos ensina sobre natureza humana? A natureza humana tem espírito humano, alma humana e corpo humano. E nosso Senhor, é claro, assume os três. Natureza humana completa. Então, o que ele teria que fazer? E assim nós temos detalhadamente registrado em Lucas 1 e 2. A criança que crescia em estatura, crescia em sabedoria, crescia em graça, amamentado como qualquer criança. Quantos beijos será que Maria deu naquela fronte? Aquele bebê. Por isso, quando ela o vê com aquela coroa de espinhos, aquela fronte tão amada e beijada por ela, o Senhor da cruz pede a João que a retire dali. Era demais para ela. Então ela diz, mulher, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E diz a João, eis aí a tua mãe. E o texto registra, e desde então João a levou para a sua casa. Porque João tinha casa em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, quando nosso Senhor assumiu essa natureza humana, ele é esse candeeiro de ouro, talhado, martelo e cinzel. Porque ele foi aperfeiçoado, palavras do autor de Hebreus, por meio dos sofrimentos. Ele irradiou aquela luz maravilhosa, que atraiu a tantos, que expôs a tantos. Porque quando ele era ainda um bebê e estava nos braços de Simeão, a sua mãe ouviu aquela frase de Simeão a ela. Este menino está destinado tanto para ruína, como também para levantamento de muitos em Israel. E para ser um alvo de contradições. Não é assim? Porque ao mesmo tempo que ele exalava um aroma para aqueles que o Pai havia separado, ele também exalava um odor para aqueles que o rejeitaram. Que finalmente, naturalmente falando, o levaram à morte, dentro dos propósitos de Deus. Então esse é o candeeiro de ouro de Deus. Agora a igreja também é tipificada por candeeiro. Agora, irmão, ouça com atenção. O candeeiro, então, era forjado com golpes de martelo e de cinzel. Mas há um outro elemento no livro de Êxodo que se contrasta imediatamente com o candeeiro de ouro, e é o bezerro de ouro.
ele também era de ouro. Ele também continha esse elemento que em si mesmo representa a vida, a glória e a natureza de Deus. Só que ele não foi talhado com martelo e cinzel. Ele foi feito em moldes. Como sabemos? Porque Arão pediu às mulheres que dessem os seus colares, anéis, pulseiras de ouro. E ele lançou isso no fogo. Ele diz isso. Eu tomei essas coisas de ouro dessas mulheres. Ele diz, lancei no fogo. Olha as palavras dele. E ele diz, e saiu este bezerro. Como se fosse uma coisa automática, não é? E é claro que se esse ouro foi fundido, então ele foi colocado em um molde para que esse bezerro aparecesse. A pergunta é, qual é a natureza da igreja? A igreja é forjada em golpes de martelo e cinzel? Ou a igreja é formada em moldes? Que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas. Porque se não há o trabalhar do martelo e do cinzel, na linguagem do Novo Testamento, isso significa o trabalho da cruz. Então nunca haverá o testemunho do Senhor. Porque os moldes não podem ser transportados para cá e para lá, e o ouro injetado neles, e nós então temos a igreja. Nós só podemos ter um bezerro de ouro. Porque o trabalhar do Espírito Santo é por meio do martelo e do cinzel. E como esse martelo e cinzel trabalham em nossas vidas? De duas maneiras principais. Gostaria que você também considerasse isso diante do Senhor. Primeiro, a ação da palavra de Deus nos nossos corações. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que, me permito aqui uma pequena correção, a adaga de 2 gumes. Porque ali a palavra no grego não se refere a uma espada de guerreiro. Em Efésios, sim. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Em Efésios, mas em Hebreus não. Em Hebreus nós temos a adaga, uma faca curta, que o sacerdote usava para destrinchar o sacrifício. Porque o pano de fundo de Hebreus é exatamente o Velho Testamento, o sacrifício. Então diz que a palavra de Deus é a adaga do sacrifício, que penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não é assim? Por isso que Tiago vai dizer assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Porque ela é poderosa, ela é em si mesma poderosa para salvar as vossas almas. Não apenas regenerar o nosso espírito, graças a Deus já é uma possessão de todos nós que cremos sinceramente no Senhor, mas ela é capaz de salvar as nossas almas de tudo aquilo que não confere com o nosso Senhor Jesus, com seu caráter, com sua estatura, com seu ser, com sua glória, com sua satisfação. Então, meus irmãos, é assim que o candeeiro de ouro foi forjado, tanto no que se refere a Cristo, quanto especialmente no que se refere à igreja. Agora, que impressionante é vermos que quando aquele bezerro de ouro foi produzido, o que aconteceu imediatamente, você se lembra? Ele foi colocado, de certa forma, em um lugar onde ele foi adorado. Estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. Meus amados irmãos, não quero entrar em mais detalhes, mas quanto isso nos faz. Quanta diferença há entre o candeeiro de ouro, talhado e forjado pelo martelo e cinzel na vida dos santos, e o bezerro de ouro. Agora, voltando ao texto de Lamentações. Como se escureceu o ouro? Vamos para mais uma figura. Nós sabemos que o trabalho do ourives, seja com ouro, seja com a prata em especial, ele é feito de um modo muito particular. Me lembro de meu paizinho, quando ainda era vivo,
Ele trabalhava com metal, ele era odontólogo. Eu me lembro ele bombeando um fole. Você já viu isso? Um maçarico de fole. E me lembro dele bombeando aquele ar no fole, e com o maçarico na sua mão, e com a peça ou de prata ou de ouro em um cadinho cerâmico. E então ele fazia o trabalho laboratorial para fundir aquelas peças para ser colocadas posteriormente no paciente. E eu era ainda uma criança e ficava observando meu pai fazer aquilo. Então eu observava que quando o maçarico chegava no ouro ou na prata, então aquela peça que era um pedaço de ouro, de prata bruto naquele cadinho, ela começava a ser derretida. E então, claro, o metal, por causa da sua densidade, né, ele se aglomera e fazia uma bolinha. Aquilo chamava muita atenção de uma criança, né? Agora, havia outra coisa. Sobre essa bolinha, que estava em processo de fundição, seja de ouro ou seja de prata, apareciam os traços escuros, como que dançando sobre a superfície. Você já viu a fundição? O que era isso? As impurezas saíam de dentro do ouro e de dentro da prata e começava a dançar na superfície do metal. E a mão hábil do fundidor aproximava e afastava. Não é assim que o Senhor faz em nossa vida? E na medida, então, que aquela mão aproximava e afastava o maçarico, as impurezas iam sendo exterminadas. Porque elas não suportam o fogo. E então, o fundidor dizia assim: para você saber quando o ouro ou quando a prata estão prontos, você precisa ver o seu rosto refletido nele. Não é assim conosco, meus amados irmãos? Quando é que esse trabalho estará pronto? Quando nosso Senhor Jesus puder olhar para nós e dizer: essa, afinal, é osso, meus ossos, e é carne na minha carne. Meus amados irmãos, todos nós estamos passando por esse processo. E graças ao Senhor, a mão que segura o maçarico tão habilidosa, tão cuidadosa, nunca permitirá que o ouro seja exterminado. Porque ele poderia ser numa altíssima temperatura, aniquilado. Mas a mão do fundidor é tão habilidosa. E assim, o testemunho do Senhor é forjado nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós vemos Jeremias lamentando, porque a glória do Senhor se foi. Você já estudou o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel se divide em duas grandes partes. Ele começa falando sobre a retirada da glória do Senhor. E quando o livro começa, Ezequiel tem uma visão da glória do Senhor, muito clara, muito clara. E ele vê que a glória do Senhor está abandonando o santuário. Mas sabe o que é impressionante? A glória do Senhor não deseja ir embora. Você vai ver que Ezequiel descreve assim, em resumo: a glória do Senhor, na primeira visão que ele teve, estava lá entre os querubins, lá no lugar dela. Depois ele diz: e a glória do Senhor foi para a porta do templo. E depois a glória do Senhor foi para a porta da cidade. E depois a glória do Senhor foi para o alto do monte. Sem dúvida é o Monte das Oliveiras. Então Ezequiel vê: e a glória do Senhor foi finalmente para os querubins no alto. Ou seja, uma retirada processual daquela glória. Como que o Senhor dizendo: eu não quero sair. Aí está o meu nome, aí está a minha glória. Eu elegi vocês, vocês eram nada. Eu não escolhi vocês, as palavras de Moisés em Deuteronômio, porque fossem o povo mais forte, ou o povo mais belo, ou o povo mais numeroso. Eu escolhi vocês porque era o menor povo. Paulo vai dizer isso aos Coríntios: considerai a vossa vocação.
Não foram chamados muitos nobres, muitos poderosos, muitos ricos. Deus escolheu as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, amados irmãos, quando o Senhor determinou nos separar para Ele, Ele determinou que Ele levaria essa obra a cabo, até o fim, trabalhando magnificamente, aproximando e afastando o maçarico. Por quê? Porque não nos sobreveio e nem nos sobrevirá provação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. O habilidoso fundidor com seu maçarico, juntamente com a provação, ele vos proverá livramento. Livramento da provação? Não. Livramento para que a possais suportar. E por que isso? As palavras de Eliú para Jó. Porque ao aflito, ele livra por meio da sua aflição. E pela opressão, ele abre os ouvidos. E assim está forjando os seus candeeiros, o seu testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jeremias lamenta como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, o que precisamos ver aí? É que sim, o fundidor com F maiúsculo está aí. E ele é o único capaz de fazer com que o ouro que se escureceu, a glória que se foi, possa de novo obter o fulgor e a beleza dessa glória original. Agora, meus amados irmãos, a segunda frase, ou a última frase desse verso 1 também nos interessa muito. O último como nesse verso 1. Como estão espalhadas as pedras, mas não pedras quaisquer, mas pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. Meus amados irmãos, quando nosso Senhor Jesus, do seu alto trono, ele olha para a terra, ele só vê um povo, um santuário. Não há dois santuários, como não há dois senhores, nem dois espíritos, nem dois pais, nem duas esperanças da nossa vocação, mas um só. Aqueles 7 uns, digamos assim, que são mencionados em Efésios 4. Então veja a dor de Jeremias no que concerne aqui ao literal, né? Ao templo literal, quando ele vê que agora aquela que possuía a glória de Deus e era a princesa entre as nações está arrasada. Nós citamos o Salmo 80, apenas citamos, eu gostaria de ir a ele quando falamos sobre essas pedras do santuário separadas, para nós lermos alguns versos e já vamos voltar a esse capítulo. Para que o Senhor nos ajude, como dissemos ontem, nos torne capazes de cooperarmos, compartilharmos das cargas do coração do nosso Senhor. O vaso e a visão se tornando um. O Senhor encontrando caminho para partilhar as cargas do seu coração com vasos, no plural. Isso é o que ele tem buscado. Então, vamos ao Salmo 80, que no primeiro dia, quando estivemos juntos, na sexta-feira, à noite, nós citamos alguns versos, mas eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia para vermos algo aqui. Olha a beleza desse salmo. É um salmo de Asaf. Se você vê o subtítulo ou o título, que é inspirado, faz parte do texto inspirado, diz ao mestre do canto, segundo a melodia, os lírios. Sabe que há uma questão, digamos assim, entre os estudiosos, eruditos, sobre essa questão dos lírios. O que significa isso? Uns entendem, as duas coisas são muito bonitas. Uns entendem que era realmente uma melodia, uma forma de se tocar essa música, esse salmo.
certo? Uma melodia, os lírios. Mas outros entendem que em vários salmos você vai encontrar essa expressão, os lírios. A forma do lírio, você conhece, é uma forma de trombeta, certo? De corneta. Então, muitos estudiosos entendem que quando os salmos contêm esse título, segundo a melodia, os lírios, significa que o seu ressoar deveria ser ressoado como de uma trombeta, para ser ouvido com muita atenção. Não era uma flauta, digamos assim, mas era uma trombeta. Já que falamos sobre isso, irmão, você lembra que quando em Apocalipse, João está pronunciando o juízo de Babilônia, você se lembra, Apocalipse 17 e 18? Diz que quando o Senhor julgar essa Babilônia apóstata, tanto no seu aspecto político quanto religioso, há dois aspectos em Apocalipse 17 e 18, o aspecto político e o aspecto religioso dessa Babilônia. É dito que o Senhor julgará entre eles os mercadores, etc. E lá diz assim, e os tocadores de flauta. Quando nosso Senhor estava em carne, ele disse que aqueles que o ouviam pareciam crianças, que diziam uns para os outros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Você se lembra? Que interessante esse assunto do tocadores de flauta. Porque quando Paulo menciona em 1 Coríntios 14, ele usa um outro instrumento, que não é a flauta. Ele usa a trombeta. E diz, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, graças ao Senhor, temos tido o privilégio. E quero começar, irmão, pela ordem certa. O nosso coração na nossa relação pessoal com o nosso Senhor Jesus. Nosso altar pessoal. Nós temos ouvido a voz de trombeta. Ou seja, o Senhor alertando, chamando de volta os nossos corações para Ele, pontuando coisas específicas dentro de nós que não satisfazem, tirando-nos, quem sabe, de uma ansiedade, de uma agitação exterior e interior que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Como falamos no primeiro dia, não tem sido assim conosco. Vivemos no meio de uma geração, em termos de humanidade, terrível, terrivelmente apressada, superficial. Os pensamentos são superficiais, as atitudes são superficiais, os relacionamentos são superficiais, as palavras são superficiais, tudo é superficial, não é? E o Senhor tem tocado trombeta nos nossos corações, dizendo, não foi para essa vida superficial que eu te chamei. Foi para viver comigo uma vida de poço. Você sabe que o único jeito de você ver estrelas ao meio-dia é dentro de um poço bem profundo, né? Abraão edificou 4 altares, Isaac cavou 4 poços, Jacó edificou 4 colunas e José teve 4 conjuntos de sonhos. Poço fala de vida profunda. Então, do fundo de um poço, bem profundo, você vê estrelas ao meio-dia, quando ninguém vê. Mas tem que estar no fundo do poço. Nós somos chamados para essa qualidade de vida com o nosso Senhor. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Meus irmãos, quanto precisamos recuperar o significado desse trabalho da cruz em nossas vidas. De maneira adequada. Não é você colocar a tua alma em ponto morto. Não é isso que a palavra ensina. Mas é permitir que a palavra de Deus trabalhe nas nossas almas, formando o caráter santo de Cristo dentro de nós. Então, vamos lá alguns versos nesse salmo, Salmo 80. Olha o primeiro, um salmo de Asaf. Não apenas um salmo, né? Nós temos aí um testemunho de Asaf, mais que um salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Olha essa frase. Mostra o teu esplendor.
Que maravilhoso, amados irmãos. Só assim a glória do Senhor pode ser recuperada no meio do seu povo. Se Ele de novo mostrar seu esplendor. E nós formos cativados por Ele mesmo. Nós não trocarmos a Ele, ontem falávamos sobre centros equivocados, não trocarmos a Ele por nenhum outro centro. Nem vida pessoal, nem interesses, nem família, nem obra de Deus, nem igreja. Nada disso é o Senhor. Ele é o Senhor. E todas as coisas assumem o seu lugar correto, adequado, quando Ele é o Senhor. Mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Veja, desperta o teu poder. Realmente é uma trombeta tocando, não é? E vem salvar. Essa expressão salvar-nos, especificamente, consulte lá no seu estudo, no termo original hebraico, e fala de saúde e vitória. Duas questões diferentes, mas que andam juntas, né? A oração de Asaf é: dá-nos saúde de novo, Senhor. Mostra o teu esplendor e nos dá saúde. Espiritualmente, é claro, sobretudo, né? Mas também nos dá vitória. E agora vem a primeira menção nesse salmo, olha. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos como? O que nós precisamos para ser restaurados? Qual é o método? Qual é o método? Essa é a pergunta que normalmente é feita, né? O que precisamos fazer para sermos restaurados? Mas o Salmo diz: faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ou seja, essa é a maneira do Senhor restaurar sua glória no meio do seu povo. É resplandecendo o seu rosto. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos veteranos e cansados. Está lá no livro, só você ler. E mais, eles estavam rodeados pela palavra, mas não estavam ouvindo realmente. A palavra que ouviram, o autor de Hebreus, citando a experiência do deserto. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. O autor de Hebreus deixa claro que eles também, diante da pressão, as dificuldades, as lutas que estavam sofrendo até para voltar ao arraial judaico, eles estavam rodeados pela palavra, mas não estavam ouvindo realmente. Estavam com joelhos trôpegos e mãos descaídas. Hebreus capítulo 12. Estavam cansados na jornada. Então, capítulo 12 de novo vai dizer: não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Né? É uma epístola maravilhosa. E qual é o antídoto do Espírito Santo para renovar cristãos veteranos? Nós estamos cheios aqui de cristãos veteranos. Começa por aqui, né? Cristãos veteranos. Isso é muito bom. Mas quem sabe alguns cansados. Quem sabe alguns frustrados. Quem sabe alguns decepcionados. Alguns que já nem mais caminham com o Senhor. Porque leem essa decepção, de alguma forma, como uma decepção com Cristo. Mas essa decepção não é com Cristo. Essa decepção é com alguns que se colocam no lugar dele. Então, meus amados irmãos, que hora nós estamos vivendo? Quando o Senhor tem feito esse movimento de amor em direção a nós. E dizendo para nós: você foi chamado e escolhido por mim. Você é meu. A minha história com você começou antes da sua história comigo. Como sabemos disso? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. A história dele conosco começou antes da fundação do mundo. Mas a nossa história com ele começou no templo. O dia que nós recebemos a ele no nosso coração, pela sua graça. Mas esse não foi o começo da história. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos,
A maneira do Senhor de recuperar a sua glória no meio do seu povo é resplandecer de novo o seu rosto. Um rosto que não pode ser maculado por ninguém e por nada. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De novo, no verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Segunda vez, restaura-nos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós temos no verso 3, restaura-nos, ó Deus, não é? Mas nós temos no verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Não é apenas um título a mais do Senhor. Tão linda essa expressão. No hebraico original é Yahvé Sabá. Sabe o que significa? O Deus das batalhas. Ele é o Deus que empreende as batalhas que são impossíveis. Então, restaura-nos, ó Deus das batalhas. Faze resplandecer o teu rosto. Seremos salvos. Vamos ao verso 14. De novo. Ó Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos. Sabe, irmãos? O que o Senhor tem buscado nos nossos dias. E digo isso com humildade, mas com tanta convicção no meu coração. São joelhos que se dobrem com essa oração. Não é para onde devemos ir, qual é o caminho agora, que porta que se abriu, o que vamos fazer ou não vamos fazer. Mas são joelhos que se dobrem diante dele e que roguem. Rogar não é uma simples oração. É um clamor. Nós te rogamos, volte. Porque o que aconteceu conosco foi a perda do Senhor. A perda da tua glória. Então nós te rogamos, volta-te. Olha do céu. Vê e visita esta vida. Oh, que maravilha, amados irmãos. Porque é isso que ele quer fazer. Ontem comentamos brevemente algo sobre Baxing, numa dos seus escritos, se eu não me engano é sobre Betânia. Ele diz assim: quando o Senhor visita o seu povo, isso vale para as nossas vidas individuais, ele também nos visita, e como visita, não é? Então ele diz assim: quando Deus nos visita, o seu objetivo é nos preparar para a sua próxima visita. Compreende? A cada visita que ele faz, ele estava fazendo algo no nosso coração para nos preparar para a próxima visita. E nós vamos de visitação em visitação, como foi com Abraão, 11 visitas, até que ele chegou lá em Moriá, não é? E nós, tanto pessoalmente quanto coletivamente, fomos chamados para receber as visitações. Sabe até quando? Até aquela última visita. A parousia. A visita face a face, pessoal. Aquela que nós veremos na praia, aquele fogareiro com peixe e pão. Para aqueles que não pescaram nada. Trabalharam muito, mas não obtiveram nada. Mas o Senhor preparou para eles o café da manhã. Visitações sobre visitações. Visita esta vinha. Verso 15. Protege. Oh, que doce palavra. Como nós precisamos ser protegidos. Nós somos tão vulneráveis. Nós somos tão influenciáveis. Protege o que a tua mão direita plantou e o sarmento que para ti fortaleceste. Então nós temos aqui um lamento como o de Jeremias, não é? Olha o verso seguinte. Está queimada de fogo, está decepada, perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Pare um pouquinho nesse versículo.
Porque esse termo aqui, o povo, faça o seu estudo, você vai ver que a ideia aqui é o varão. Porque parece claramente um versículo profético, se referindo a Cristo. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra. É Cristo. E olha o que mais diz. Sobre o Filho do Homem é Cristo. Esse é o maior título do Senhor, podemos assim dizer, no Velho Testamento. Não é? E foi o título que o Senhor usou para Ele mesmo na sua vida em carne. Filho do Homem. O Filho do Homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Que lindo. A ideia é, não mais viraremos as costas para ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E finalmente, o último clamor dos 3 que aparecem aí. Restaura-nos. Ó Senhor Deus dos exércitos. Agora ele combinou as 3 palavras. Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, meus amados irmãos, a única forma dessas pedras do santuário, espalhadas por todas as ruas, serem congregadas de novo, qual é? O Senhor mostrar o seu esplendor. Resplandecer o seu rosto. Você lembra que João registra palavras do Senhor mesmo quando ele fosse levantado da terra, se referindo à sua cruz? Você se lembra? Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Que maravilha, meus amados. Para isso nós fomos chamados. E ele ainda diz mais. Ele diz assim, ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou, não, a versão revista atualizada, você tem trouxer. A palavra no original é atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Atração. A noiva em Cantares, o que ela diz? Atrai-nos, correremos após ti. Irmãos, que o Senhor encontre lugar para recuperar esse rogo nos nossos corações. Voltando ao livro de Lamentações, há uma outra palavra aqui que queria destacar nesse capítulo 4. É o verso 7. Diz assim: os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Bem, a palavra príncipes aqui, mais uma vez, no hebraico original, veja qual é. Nazir. Sabe o que é Nazir? Nazireu. Você lê o número 6, a legislação sobre o Nazireu, você vai lá encontrar essa palavra. Então, o que esse texto está dizendo? Os seus nazireus. Queria chamar a sua atenção para isso. É a palavra específica. O tradutor aqui tomou a liberdade de colocar príncipe. Não é que esteja errado. O tradutor é um erudito, né? Conhece a língua muito mais do que todos nós juntos. Então, ele optou, pela forma como ele compreendeu o versículo, de usar a palavra príncipe, certo? Não está equivocada, mas o termo original é nazireu. Então está dizendo que esses nazireus, quem são eles? Vamos lembrar? Aqueles que se consagraram voluntariamente ao Senhor. E então, os seus nazireus eram mais alvos do que a neve. Eram tudo isso que descreveu aí. Mas então no verso 8 diz, mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos e secou-se como um pau. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Abra, por favor, deixando marcado aí o seu livro de Lamentações, já vamos voltar. Abra, por favor, a profecia de Amós. Amós. Está logo depois de Oséias, Joel. Então, você tem Amós. Capítulo 2. Verso 11. Amós 2:11.
Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Olha a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, levantando dentre os filhos profetas, para que tocassem a trombeta com falar de Deus no meio do povo. Profetas no plural. Mas também entre os jovens nazireus. Que linda essa relação, jovens nazireus, você não acha? Graças a Deus, nós temos visto em nossas muitas viagens por aí, que realmente o Senhor tem despertado uma geração de jovens nazireus, que realmente tem amado o Senhor e a sua palavra. E então, meus irmãos, por que colocar essas duas coisas juntas é tão importante? Porque, sabe, muitos jovens começaram amando a palavra, e se enveredaram por vielas de profecias, de interpretações particulares da verdade, de caixinhas teológicas e etc. E se tornaram áridos, se perderam. Então não apenas amor à palavra, porque o que é a palavra sem o Senhor? Mas o amor à palavra por amor ao Senhor. Porque Cristo é a chave que abre as Escrituras. E se perdemos essa relação íntima, pessoal, devocional a Ele, nós perdemos o valor, a beleza, o significado e até a utilidade da palavra. Não é assim? Então a nossa oração por essa geração de tantos jovens, e são tantos mesmo, irmãos, não só no nosso Brasil, mas em outros países, jovens, seus 30, 40 anos, amando o Senhor, amando a palavra. Jovens que vão para retiro e não querem saber, não que esteja errado, por favor, não me entenda mal. Não querem saber de jogar vôlei, não querem saber de fazer gincana e essas coisas que acontecem aí em acampamentos jovens. Às vezes querem saber de compartilhar a palavra, meditar na palavra, orar sobre a palavra e se reunir com a palavra. Isso, meus amados irmãos, em tempos passados, mais antigos, não era muito comum. Mas hoje, graças ao Senhor, nós temos visto em tantos lugares. E o Senhor está realçando isso através do profeta Amós, lá naquele tempo, e mostrando que por causa da fidelidade dele, o povo andava bem, porque ele levantou profetas, certo? Dentre os filhos, se referindo aí, digamos, aos mais maduros, né? Mas levantou também nazireus entre os jovens. Bendito seja o Senhor. Então o verso seguinte diz assim: mas vós, presta atenção, mas vós então quem? O povo. Vós, aos nazireus, destes a beber vinho. Meus irmãos, além de vinho na Bíblia, sem dúvida, simbolizar o Espírito Santo, a alegria, o gozo, né, do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que ele também tipifica os deleites da vida. O nazireu não podia beber vinho, não é? Hedonismo, culto ao bem-estar, culto ao prazer. Aos nazireus, aqueles promissores jovens que estavam avançando no amor ao Senhor, no amor à palavra, sabe o que vocês fizeram? Deram vinho. Eles, meus irmãos, qual deve ser a nossa relação com esses mais jovens? Se a nossa vida, como irmãos mais velhos, não puder ser para eles uma inspiração de amor ao Senhor, de devoção ao Senhor, de amor à palavra do Senhor, a pergunta que faço para mim mesmo é: para que nós servimos? Somos só um velho no meio de tantos. Mas se a nossa vida for uma inspiração para eles, então o Senhor terá caminho através de nós e pela sua graça na vida deles, dos mais jovens. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Vocês não tiveram falta da minha voz no meio de vocês. E dentre os vossos jovens nazireus. Mas vós, aos nazireus, deste vinho. E aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis.
Não queremos ouvir o Senhor, estamos tão bem, está tudo tão certo. Por que vocês vêm falar de cruz, trabalho da cruz? Por que vêm falar de sofrimento? Vamos erguer, vamos levantar nossas vozes. Somos do Senhor, não é? Qual será que é a mensagem que precisamos ouvir nos nossos dias? Creio sim, meus irmãos. Ela tem algumas facetas. Solitude, quietude, trabalho do cinzel e martelo nas nossas vidas, o retornarmos à face do Senhor, é a nossa história pessoal com Ele, recolocarmos a Ele no centro realmente de nossas vidas, e não com palavreado apenas sobre centralidade de Cristo e coisas assim, mas que isso seja realidade para nós, na nossa vida pessoal, nossas famílias, no nosso reunir, no louvor, na adoração, no serviço da palavra, na obra de Deus, não é? Então, essa é a história dos nazireus. Voltando então para o livro de Lamentações, e antes de seguir, nós vamos ao capítulo 5 agora, mas antes de seguir eu gostaria de ler de novo um pequeno texto para os irmãos. Ontem lemos um texto sobre devoção, de Jonathan Edwards. Hoje eu gostaria de ler um texto de Austin Sparks. Certamente vários irmãos que já ouviram falar dele, e há uma biografia desse irmão, eu não sei exatamente se está em português, mas está em inglês, uma biografia muito interessante, mostrando a vida e o serviço desse irmão ao Senhor. Ele foi apenas um entre outros, mas o Senhor realmente o usou de modo muito significativo no seu tempo. Nós podemos dizer sem dúvida que ele foi um dos profetas do Senhor na geração em que ele viveu, e que ele conheceu o Senhor muito intimamente. E ele teve a visão do supremo propósito de Deus muito clara. E nós sabemos também pela história que outro irmão que apreciamos tanto no seu legado à igreja, dentre tantos outros também, então cuidado para você não colocar as pessoas nos seus lugares inadequados, né? Mas nós sabemos pela história que inclusive o irmão Watchmani recebeu muito de Sparks. Até porque o irmão Sparks era 15 anos mais velho que ele. O Sparks nasceu em 1888, o Watchmani nasceu em 1903. Então ele muito recebeu dele, esteve com ele, e muito recebeu dele a respeito da visão celestial. Inclusive há uma obra desse irmão que se chama A Visão Celestial. Muita clareza do propósito eterno de Deus. E na sua jornada ele teve que ser muito incisivo, quando ele percebeu que havia desvio de foco na obra do Senhor, e pagou o preço caro por isso. Inclusive de solidão, de exclusão. Então esse irmão escreve um texto sobre esse assunto dos nazireus, que nós acabamos de compartilhar. Basicamente o tema é a visão espiritual, e é um rogo do coração dele. Eu gostaria de ler e que os irmãos de novo prestassem muita atenção nas palavras que ele usou aqui. Quando nós lemos livros de Sparks, meus irmãos, e mesmo quando você ouve mensagens deles, há disponível mensagem, claro que só em inglês, se você quiser ouvi-lo. Sabe o que é impressionante? As palavras proferidas em mensagens dele, elas eram simplesmente transcritas. Simplesmente. Porque cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada sentença era deliberadamente escolhida. Então, cada coisa que ele falava tinha uma importância muito grande, porque era fruto de uma vida profunda, de um irmão que realmente teve visão celestial. Ele não era repetitivo, ele era muito conciso, muito direto, e às vezes você lê 3 frases e tem que passar o dia meditando nas 3 frases. Vamos ler então esse texto, escute esse texto. Fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos, plural. O Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo.
Está ouvindo? E então, ele irá unir o seu povo, não como uma organização, ou como uma multidão de pessoas que aceitam certa interpretação particular da verdade, mas irá unir o seu povo por laços espirituais, porque quiseram ver o Senhor de forma nova. Cuidado com essa última frase. Ele não está dizendo porque quiseram novidades. Ele está dizendo quiseram ver o Senhor de forma nova. Então ele irá unir o seu povo por laços genuinamente espirituais. Porque, como falamos, quando você tem a visão de Cristo e ela tem te cativado, você não precisa ficar tanto olhando para o lado. Porque você tem um campo visual aqui, ó, onde tem outros que estão com o mesmo foco. Então você, digamos, os encontra pelo caminho. E, irmão, você não escolhe essa relação. Ela é promovida pelo próprio Senhor. São vínculos espirituais. E vínculos espirituais não são dissolvidos. Vínculos de serviço, vínculos de obra, vínculos de amizade são dissolvidos. Mas vínculos espirituais não são dissolvidos. Porque foram promovidos pelo próprio Senhor. Então ele diz unir o seu povo por laços espirituais. E por quê? Porque tiveram coisas em comum? Não. Porque quiseram ver o Senhor de forma nova. Que lindo, amados irmãos. Olha o que mais ele diz no próximo parágrafo. E tudo o que temos pedido é que haja um tal ministrar de Cristo nesse mundo, pela revelação do Espírito Santo, de tal modo que tudo que não seja Cristo seja removido. E que o seu povo seja unido ao próprio Senhor. Agora, olha a última frase. E se estiverem assim, unidos a Ele, então haverá unidade entre eles. Oh, irmãos, unidade é um tema tão caro para o nosso coração, não é? Como pode haver unidade entre eles, se eles estiverem assim, unidos a Ele? Então haverá unidade entre eles. E a última frase dele. E as divisões cessarão. Ah, irmãos, ele viveu dias em que ele pagou alto preço nesse assunto. Ele sabe bem o que ele está falando. Um vaso maduro de Deus. Quero repetir o texto agora, sem fazer as minhas interrupções, para você ouvir de novo. Vamos lá. Fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão ao vaso do seu ministério nesses dias. Visão por meio da qual ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. E então ele irá unir o seu povo não como uma organização ou como uma multidão de pessoas que aceitam certa interpretação particular da verdade, mas irá uni-los por laços espirituais porque quiseram ver o Senhor de forma nova. E tudo o que temos pedido é que haja um tal ministrar de Cristo nesse mundo, pela revelação do Espírito Santo, de tal modo que tudo que não seja Cristo seja removido, e que o seu povo seja unido ao próprio Senhor. E se estiverem assim unidos a Ele, então haverá unidade entre eles, e as divisões cessarão. Louvado seja Deus. As pedras do santuário, espalhadas por todas as ruas, estarão de novo se tocando, se ajustando, para que o Senhor tenha um templo no qual algo que seja, da sua glória, possa ser refletido nesse templo. É isso que nós desejamos. Nós não nos arrogamos ser nada, porque nós somos nada. Nós somos um nada. O que nós rogamos é que o Senhor encontre caminho em nós. E possa nos usar de forma simples, pequena, cada um na medida daquilo que Ele tem concedido, mas que Ele alcance esse objetivo. Porque esse é o objetivo do seu coração. Como estão espalhados as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. Mas nós temos esperança. Que o Senhor está fazendo como que um último, já que estamos na iminência de sua vinda,
Ele está fazendo um último movimento de amor em direção àqueles que gemem por Ele nessa terra. E há muitos irmãos e irmãs gemendo por querer ver o Senhor de forma nova. Porque estão assim fatigados, estão cansados, estão desiludidos, estão no mundo muitos tempos. Perderam filhos para o mundo. O Senhor nos ajude, amados irmãos, para que eles possam ser recuperados. Seus pais se decepcionaram, achando que se decepcionaram com Cristo, mas não foi com Cristo. E quando os filhos viram os pais decepcionados, qual foi o impacto que eles tiveram? Essa coisa que meus pais viveram tanto tempo dentro dela, não é boa. Então eu não quero, vou procurar o meu caminho. Não quero passar o que eles passaram, sofrer o que eles sofreram. Não é assim? Mas, amados irmãos, como o livro de Lamentações termina, como nós lemos no final, os últimos versículos, Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Ou seja, a fidelidade do Senhor é intransponível. A fidelidade do Senhor é inexpugnável. Se os nossos corações se voltarem para Ele, nós cremos que o coração de outros também se voltará para Ele. Bendito seja o Senhor. Vamos então seguir um pouco sobre o capítulo 5 e caminhando então para a nossa conclusão. Verso 1 novamente. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, lança na tua conta, considera e olha para o nosso opróbrio. Sabe, irmão, uma grande dificuldade, um grande problema é quando não reconhecemos o opróbrio. Nós achamos que, na verdade, o que aconteceu foi um desvio de curso. E o que precisa acontecer é só reajustar a rota. Mas não é isso, meus irmãos. O que aconteceu não foi um desvio de curso. O que aconteceu foi uma perda da glória do Senhor. No caso dos judeus aqui descritos. Será que isso se aplica aos nossos dias? Então ele diz, considera e olha para o nosso opróbrio. Que já explicamos, isso significa vergonha. Vergonha para o teu nome, vergonha para o teu testemunho. Significa também injúria, essa palavra opróbrio. Senhor, o teu nome estava sobre nós, e o que nós somos hoje? Uma injúria para o teu nome. Outros que nos olham, o que eles veem? Não é? A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Já lemos o texto até o verso 5. Agora alguns destaques então. Verso 14, vamos concluindo. Verso 14, olhe com atenção. Os anciãos já não se assentam na porta. Vamos pensar nessa primeira frase. Primeira coisa importante para a sua consideração. O que significa portas na Bíblia, na tipologia bíblica? Dois sentidos em particular, os dois muito lindos e importantes. O primeiro, está aí, no próprio versículo. Os anciãos se assentavam nas portas das cidades para resolver todos os assuntos ligados à ordem social daquela cidade. Não era assim? Onde que Ló estava quando ele foi em Sodoma? Ele se tornou um próprio membro do juizado em Sodoma, porque ele estava sentado na porta. Você se lembra? Então era ali onde que aqueles anciãos estavam quando Boaz foi decidir aquela questão sobre Ruth. Lembra? 10 anciãos na porta. Então, porta na Bíblia fala de governo. Governo. Porque ela aponta para discernimento. Quer dizer, o que é que deve ser feito? Vamos julgar esse assunto. Os anciãos na porta. Porta serve para deixar de fora o que tem que ficar fora e para manter bem guardado, porque é precioso, aquilo que deve estar dentro. Então, discernimento. Governo. Certo? É o primeiro sentido. Então aí está uma grande perda, não está? Anciãos já não se assentam na porta. Não há governo, não há discernimento. Mas há um segundo sentido.
E para exemplo, vamos lembrar da carta à igreja de Filadélfia. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque João, ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 4, João diz, eu vi uma porta aberta no céu. E aquela voz que dizia, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Porque porta, então, na Bíblia fala também de, o quê? Revelação. Governo e discernimento e revelação. Agora vamos pensar juntos. Anciãos, os mais velhos, aqueles que já caminharam com o Senhor, já têm uma jornada com o Senhor. Eles não mais discernem. Eles não mais exercem um governo que seja uma representação do governo de Deus. Do contrário, quem somos nós, meus amados irmãos? Que direito, que autoridade temos? Nada, nenhuma em nós mesmos, nada. Os anciãos já não se assentam na porta, sem governo, sem discernimento. Mas também as portas falam de revelação. Então que o Senhor nos leve a considerar essas duas coisas, porque elas são extremamente necessárias na casa de Deus, não é? Claro. O que seria a tua casa, irmão, tua família, sem governo, sem discernimento, sem revelação, e a casa de Deus? E a próxima frase, o que diz, verso 14, os jovens já não cantam. Também a expressão original é assim, os jovens já deixaram a sua música. E penso que nem carece de explicação, porque já acabamos de falar, não é? Quando os anciãos, os que já têm mais jornada com o Senhor, perderam a condição de representar o Senhor, perderam o discernimento, perderam revelação, o frescor da revelação, da visão de Cristo. O que acontece com os jovens? Os jovens já deixaram a sua música, porque os anciãos deixaram de ser para eles inspiração, suporte, esteio, porto seguro. Nós já temos filhos mais velhos, casados, já somos avós e avós. Penso que o que eu vou dizer aqui é a nossa experiência comum. Graças a Deus podemos criar filhos para o Senhor, que amam o Senhor e servem o Senhor. Louvado seja o seu nome. Mas sabe o que nós observamos? Eles amadurecem, se casam, têm suas vidas, têm suas profissões, têm suas coisas, são independentes diante do Senhor. E é assim que deve ser. Não foram criados para o mundo, foram criados para Cristo, né? Mas um detalhe. Parece que sempre, de alguma maneira, eles recorrem a nós como porto seguro. Não é? E se isso é assim, se temos o privilégio que seja assim, é por quê? Porque então ali, de alguma forma, pela graça de Deus, há anciãos assentados nas portas. Então há governo, há discernimento, há revelação. Mas não há um vínculo de dependência. Ô meu filho, por favor, não faça nada sem consultar seu pai. Eu tenho sabedoria, olha os meus cabelos brancos. Nada disso é dito. Não precisa ser dito. Não é? Irmãos, se isso é verdadeiro na nossa casa e a casa de Deus. Quanto nós carecemos, irmãos, de anciãos, e nesse caso anciãs também. Não é? Na sua medida. Assentados nas portas, para que os jovens não deixem a sua música. Os índices de suicídio em todos os países são alarmantes. Não são? Por quê? Porque os jovens não têm mais referências. Não tem portos seguros, não tem nada. Eles olham para si mesmos e dizem, eu não quero envelhecer, porque a vida não tem propósito. É isso que eles estão dizendo. Nós moramos em uma cidadezinha pequena. E nós tivemos, em 2 anos recentes, um grande número de suicídios. Numa pequena cidade. Então, os versos finais do Salmo. Aliás, deixa eu mencionar algo para você aí mesmo no livro de Lamentações, já vamos terminando.
Olha aqui, o capítulo 1, por favor. Dentro desse mesmo tema, dos anciãos nas portas e dos jovens que deixaram sua música, porque os anciãos já não se assentam mais. Olha o capítulo 1, que referência a isso. Verso 4. Lamentações 1, 4. Os caminhos de Sião estão de luto. A língua original, lamentam. Exatamente o nome desse livro, né? As Lamentações. Os caminhos de Sião lamentam, porque não há quem venha à reunião solene. Olha que coisa, irmão. Todas as portas, olha aí as portas, estão desoladas. Isso foi o que lemos também no capítulo 5, verso 14, não foi? Portas desoladas. Para isso aí é que eu desejaria chamar a atenção. Então ele continua. Seus sacerdotes gemem. Os sacerdotes eram os mestres. Eles que deveriam ensinar a palavra do Senhor para o povo. E os profetas chamavam o povo para o arrependimento. E os sacerdotes ensinavam a palavra ao povo. Mas agora os sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes. E ela mesma se acha, ela mesma quem? Sião. Se acha em amargura. Então vamos destacar, as portas estão desoladas, certo? Agora, olha o verso 16, aí mesmo do capítulo 1. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos, ele repete, se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Ou se fosse interpretar isso à luz do Novo Testamento, hein? Não precisamos nem interpretar, não é? Se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. E agora note, os meus filhos estão desolados. O que nós temos nesses dois versículos então? As portas estão desoladas e os filhos estão desolados. Meus irmãos, finalmente, graças ao Senhor, podemos terminar com essa nota tão positiva do final do capítulo 5. E é aí que vamos terminar. Jeremias está gemendo por tudo isso que temos falado nesses dois últimos tempos que tivemos. E graças ao Senhor podemos recolher princípios espirituais muito positivos para podermos seguir à frente, né? Mas então, no meio de toda essa dor, esse gemido, o que ele tem a dizer para encerrar seu livro? Tu, Senhor. Teu povo, uma miséria, uma desgraça, um infortúnio, ruína. Mas tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Como Jeremias então termina seu livro? Há uma obra também de Sparks, o título em inglês é In Touch with the Throne. Em contato com o trono. É assim que Jeremias termina o seu livro. Em contato com o trono. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por quê? Olha as perguntas dele. Esquecerias de nós para sempre? Sabe o que Jeremias sabe? Nós lemos lá na primeira noite, né? Tivemos juntos. Jeremias 14, né? Ele diz, tua glória, tua aliança. Lembra aquelas palavras? Tua aliança. Tua glória, tua aliança. Porque a tua aliança é uma aliança de glória. Se a tua glória se foi, a tua aliança não se foi. Bendito seja o Senhor. Apesar de nós. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Sabe por que ele diz tanto tempo? Ele sabe que serão 70 anos diante de ídolos.
Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Graças a Deus, o Senhor não renova movimento. O Senhor renova fundamento. Renova-nos. O Senhor renova vidas. O Senhor renova famílias. O Senhor renova visão. O Senhor renova coração, afetos espirituais. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? São perguntas que podemos chamar de perguntas retóricas, né? Jeremias sabe a resposta de todas elas. Ele sabe que a aliança é a aliança, que o Deus da glória é o Deus da glória, que o trono está firme no céu, que ele pôs seu nome na terra e ele então concretizará o que estava no seu coração. Então são perguntas de gemido. Você percebe? Há duas maneiras de fazermos perguntas ao Senhor. Uma é assim, de punhos cerrados. Por quê? Por quê? Por quê? A outra maneira de fazermos perguntas ao Senhor é assim, de mãos abertas. Por quê? O Salmo 22, que é o Salmo da Cruz. Deus meu, por quê? Mas o Senhor não fez essa pergunta assim, ó Pai. Mas só pergunta assim, por que me desamparaste? Então assim Jeremias termina o seu livro. Uma firme convicção de que o Senhor está no seu trono. E Ele colocou o seu nome na terra. E o seu nome está ligado e para sempre estará ligado. Aqui, ali e acolá. Com aqueles que o amam e o buscam sinceramente. Gostaria de terminar com o último texto lido, para encerrarmos. E esse também é de Jonathan Edwards, sobre contemplação da glória de Cristo. Olha que lindo, irmão. Ontem falamos que ele tinha aquele problema de saúde, ele partiu para o Senhor com apenas 54 anos de idade, por causa desse acometimento pulmonar. Então esse texto foi extraído do diário dele. Que privilégio essa pessoa que encontrou esse diário de Jonathan Edwards. Você sabe que ele tinha um genro, também foi um grande pregador, chamado David Brainerd. Então, muitas das mensagens de Jonathan Edwards foram registradas por David Brainerd. Então, esse texto é do diário de Edwards. E ele escreveu então assim: certa vez, quando eu cavalgava nas matas por causa da minha saúde, em 1737, tendo apeado do meu cavalo em um lugar retirado, como tem sido meu costume rotineiro, para buscar contemplação de Deus e oração, tive uma visão para mim extraordinária da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e o seu terno e gentil amparo. Veja então a situação que ele está e o que ele está narrando. Aí ele segue assim: esta graça, que me parecia tão calma e suave, parecia também grande acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia-me inefavelmente excelente. Como ou com uma excelência grande o suficiente para absorver todo o meu pensamento e imaginação. O que permaneceu, quanto eu posso julgar, por cerca de 1 hora. E que me manteve a maior parte do tempo em copiosas lágrimas e chorando em voz alta. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Até hoje, os Estados Unidos reconhecem Jonathan Edwards como um dos cérebros mais brilhantes da América. Ou seja, ele foi um filósofo, um pensador, assim reconhecido. Então eu estou dizendo isso para que os irmãos não achem que ele era um meloso emocional. Mas ele está falando ele era um intelectual.
Ele está falando sobre o resultado de contemplar Cristo lá debaixo de uma árvore na mata, na sua caminhada sozinho, e o que produziu nele. Não está falando de coisas mirabolantes. Olha como ele termina. Eu senti uma ardência de alma e não sei como me expressar de outra maneira. Ouça agora. Eu senti um anseio por ser esvaziado e aniquilado. Como podemos explicar isso? Você já sentiu o desejo de ser esvaziado e aniquilado? Porque está cansado de ser quem você é. Cansado de você mesmo, suas coisas, hábitos, palavras, costumes, pensamentos, uma roda viva. Senti um desejo de ser esvaziado e aniquilado. Jazer no pó. Mas graças a Deus. E encher-me de Cristo. E somente dele. Desde que ele estava contemplando. Então, quando ele contemplava Cristo, eu senti uma ardência de alma e um desejo de ser esvaziado e aniquilado e jazer no pó. E encher-me de Cristo. E somente dele. Amá-lo com um amor santo e puro. Confiar nele. Confiar. Viver dele. Viver dele. Servi-lo e segui-lo. E ser perfeitamente santificado e tornado puro com uma pureza divina e celestial. É tão linda essa frase, sabe por quê? Quanto mais nós vemos a beleza, a pureza e a glória de Cristo, mais nós vemos a nossa pecaminosidade. Mas isso não nos afasta dele. Aí está o milagre. Isso nos atrai a ele. Não é? Por contrário, o nosso caminho seria a morte. Não seria? Mas isso nos atrai a ele. Nós podemos orar, Senhor, esvazia-me. Senhor, aniquila-me. Para que eu possa te amar com um amor puro, um amor santo, como o Senhor me ama. E aí ele termina assim. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza. E todas elas tiveram o mesmo impacto sobre mim. Não é de admirar. O Senhor tem usado esse vaso como usou durante o grande despertamento. O mesmo é verdade sobre John Wesley. O mesmo é verdade sobre George Whitefield. O mesmo é verdade sobre Daniel Holland. E muitos outros que foram usados nesse tempo. Vou terminar com isso, um registro sobre a vida de serviço de George Whitefield, que é tão linda, meus irmãos. O quanto ele amou o Senhor. Ele foi o primeiro irmão a pregar a palavra fora de lugares que, no entendimento daqueles irmãos naquela época, eram consagrados para a pregação, e dali se deveria pregar a palavra. Seria uma profanação pregar a palavra do Senhor de outros lugares. George Whitefield foi o primeiro a pregar em campos abertos. E ele foi até mineiros que trabalhavam em subterrâneo, mineiros de carvão. Então ele foi pregar a eles, e ele esperava o horário que eles sairiam das cavernas para almoço. E quando os mineiros saíam das cavernas, lá estava Whitefield esperando por eles. E ele pregava o evangelho. E ele diz assim, eram homens acostumados a serviço muito pesado, muito bruto, muito difícil, muito calor, muita dureza. Eram homens muito embrutecidos. Ele disse que quando ele pregava o evangelho, ele sabia quando eles estavam recebendo a palavra. Ele diz que eles tinham faces de zebra, porque as lágrimas corriam em seus rostos. E limpava a fuligem. Então ele dizia, eles tinham face de zebra. Então, esse irmão, George Whitefield, ele foi convidado certa vez a ministrar numa cidade do Reino Unido chamada Exeter. E ele estava caminhando para lá de cavalo.
e fez uma longa viagem durante o dia e precisava chegar a uma pousada, onde ele ia passar a noite para seguir até Exeter. E quando ele apiou do seu cavalo para repousar nessa hospedaria, no meio do caminho, já havia muitas pessoas esperando por ele. Nem ele sabe como aquelas pessoas souberam que ele ia chegar ali, mas lá estava. Uma pequena multidão, aglomerada em torno da pousada esperando por ele. Ele desceu do seu cavalo, olhou para aquela multidão e disse assim a eles: infelizmente, eu estou completamente exausto e eu não posso pregar para vocês hoje. Então ele tomou um castiçal, acendeu uma vela, colocou no castiçal, começou a subir as escadas para tomar o seu aposento superior. E quando ele estava no meio da escada, ele para. E ele vira para aquelas pessoas, segurando a vela. E ele começa a pregar. E ele prega até a vela se consumir. E quando a vela se consumiu, ele sobe para o seu leito, deita na sua cama e parte. Dali ele partiu do Senhor. Aquela vela consumida simboliza muito bem a vida e o ministério de George Whitefield. Eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa em ser Senhor. Mas tudo isso por quê? Por amor à igreja, simplesmente? Por amor à obra de Deus? Ou por amor a Cristo? Por amor a Cristo. Converte-nos para ti, seremos convertidos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Renova-nos como dantes, porque tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, te suplicamos mais uma vez, Senhor, guarde os nossos corações acolhidos e encolhidos em ti mesmo, Senhor. Que seja nosso também o desejo desse teu servo. Queremos ser esvaziados e aniquilados, e sermos cheios de ti mesmo, amando-te com um amor puro e celestial. Por isso, Senhor, te suplicamos que o Senhor encontre em nós caminho para tal. Renova-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, para que tenhamos uma visão consumidora de Cristo. E assim o Senhor obtenha aquilo que tens desejado nesses dias finais, na tua igreja, na tua casa, tua glória, teu povo, teu rebanho, tua obra. Bendito seja, Senhor. Em teu nome, agradecemos.